Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Este vídeo tem um conteúdo bem interessante, você viu no título. É algo de certa forma revelador sobre os nossos queridos transistores. Então eu vou demonstrar para você como funciona a questão de um sinal em um transistor. É algo que torna-se fundamental para o iniciante compreender desde já. Alguns de forma mais tardia compreendem isso e é um atraso para o desenvolvimento de projetos em eletrônica. Neste vídeo então vamos explanar sobre este assunto. Espero que goste e acompanhe com atenção, mesmo você que já tem conhecimento e domínio, sempre é bom algumas revisões. Este vídeo é um oferecimento da Rindak Componentes. Acesse rindakcomponentes.com.br, assim como nós aqui da WR Kits. A Rindak tem aquele DNA, o amor pela eletrônica, sensacional. Então acesse, faça o seu cadastro se ainda não tem e confira todos os produtos em rindakcomponentes.com.br. Valeu audiência, eu peço para você conferir também os nossos cursos Hotmart. Eu deixo sempre os links na descrição aqui. Vamos para a aula. Segura aí! Este tipo de conteúdo é bem interessante para já colocar na cabeça de quem está começando na área de desenvolvimento em eletrônica certos conceitos. Muitos talvez não o tenham logo de início, demorem alguns anos para desenvolver, e isso pode realmente prejudicar os seus projetos em algumas situações. Então, conhecendo estes conceitos fundamentais, você terá muito mais fluência no desenvolvimento de projetos de eletrônica. Eu tenho aqui como exemplo um transistor NPN, entenda como um NPN qualquer aí, e neste caso específico aqui, vamos utilizá-lo no corte e na região de saturação. Significa que eu estou utilizando o dispositivo como uma chave eletrônica, como você deve saber. Então eu tenho um resistor aqui de 1K que polariza a base, eu tenho um resistor de 10K no coletor, faz as vezes de uma carga de coletor, carga essa que eu quero aplicar a tensão de uma fonte maior, no caso aqui 15 volts, a partir de um sinal menor de mais 5 volts. Primeiro eu vou pegar o exemplo do transistor como chave, depois vamos para o exemplo oficial do vídeo, que é ele na região ativa, onde utilizamos ele como amplificador. Aqui como chave acredito que esteja bem entendido para todos vocês. Eu vou utilizar o simulador aqui, pois eu acho que é mais do que o suficiente para demonstrar estes conceitos, tá certo? Então, sem mistério nenhum aqui, eu tenho uma chave aqui para ligar e desligar os 5 volts. Aqui neste ponto, VIN, eu tenho 0 volts, e aqui eu tenho praticamente 15 volts em Vout. Tá certo, pois eu não estou mandando tensão aqui para a base do transistor, o transistor está cortado, significa que eu tenho aqui algo próximo de um circuito aberto do coletor para o emissor. Logo aqui eu terei algo próximo da tensão de 15 volts, significa que sobre a minha carga de 10K eu tenho 0 volts. Polarizando o transistor na região de saturação, ou seja, eu coloco uma tensão aqui, 5 volts surgem aqui, o transistor passa a conduzir corrente do coletor para o emissor, considerando o sentido convencional, e eu tenho 0 volts aqui neste nó, que é o coletor do transistor. Está aí, medido em Vout. Se eu tenho 0 volts neste nó aqui, e aqui eu tenho 15, sobre a minha carga eu terei os 15 volts. Abri o circuito, eu tenho 0 sobre a carga. Fechei o circuito, eu tenho 15 sobre a carga. Da mesma forma, circuito aberto eu tenho 15 volts no coletor, circuito fechado, aplicando o sinal na base, eu tenho 0 volts no coletor. Você consegue enxergar um detalhe interessante aqui? Nós temos aqui dois sinais independentes. Concorda comigo? Dois sinais independentes. Sinal que eu aplico na base e o sinal que está presente no coletor e é modificado pelo sinal que eu aplico na base. Você pode imaginar uma onda quadrada aplicada nesse sistema aqui. Vai apresentando zeros e uns, vamos considerar assim, ou 0, 5 volts, níveis TTL aqui na base, e eu terei aqui 0 e 15 no coletor.
o sinal de entrada tem esta fonte geradora, pode ser aí um controlador, um circuito discreto, entre outros, ou um ser humano ligando e desligando um interruptor. E o sinal aqui no coletor é o sinal que surge a partir da variação aqui que eu provoco a condução do transistor, e ele é regido por esta fonte de tensão aqui. Ou seja, eu tenho um comportamento igual com uma amplitude diferente. Tá certo? Que segue a minha frequência do sinal de entrada. O conceito que eu quero passar para você nessa aula é o seguinte: o sinal que eu tenho no coletor do transistor, aqui nesse caso, não é o mesmo sinal que eu apliquei na base, mas ele se comporta como o sinal da base. Aqui na chave fica bem claro de entender isso. Tá? Então fixe essa ideia. O sinal que surge no coletor é um sinal que se comporta como o sinal que eu aplico na base, só que não é o mesmo sinal. Agora vamos para o amplificador aqui. Tenho também um NPN, eu estou com resistores de polarização aqui, e esses resistores estão calculados de modo a obtermos uma tensão de coletor que seja maior que a tensão de base, que seja maior que a tensão de emissor. 7,96 no coletor, neste caso aqui 2,29 volts na base e 1,51 no emissor. O transistor NPN, nesta situação, está na região ativa, ele pode amplificar sinais. Os resistores são utilizados para gerar estas tensões. Aqui eu tenho uma mesma fonte de tensão. É um pouco diferente do exemplo da chave, mas eu tenho a mesma fonte de tensão. Aqui, imagine que tem um fio desse ponto a esse ponto, é tudo mais 15 volts. Estão interligados. No entanto, quando eu aplicar um sinal, por exemplo, um sinal senoidal na base do transistor, eu somo o sinal com este nível DC de 2,29 volts. Ele excursiona, então, com esse offset pela base, e eu vou trabalhar a minha reta de carga do transistor. Trabalhando a reta de carga do transistor, eu vou estar trabalhando a condução dele aqui, de modo a variar proporcionalmente a minha tensão de coletor. Por consequência, e por outras características que não vêm nos aprofundarmos aqui neste vídeo, eu tenho uma variação no coletor, que segue a variação de entrada, é claro que tem a defasagem de 180 graus, com um ganho de amplitude. Esse ganho de amplitude é o ganho do amplificador, que novamente não convém avaliarmos aqui. Mas, de novo, e aí é muito comum, o iniciante, eu mesmo lá nos anos 90, quando comecei, eu sempre imaginava assim, o sinal entrou na base do transistor e está saindo no coletor. Mas veja que não é o meu sinal que está aplicado na base que está saindo no coletor. É esta revelação que eu quero trazer aqui. É claro que é algo para o iniciante, muitos aí já sabem muito bem disso, mas pense bem sobre isso. Eu provoco uma variação na base e com isso eu provoco a variação no coletor pelas características do circuito, do transistor utilizado e tudo mais, que segue esta variação da base. Só que não é o mesmo sinal. Espero que tenha me feito entender. Então ainda eu vou completar aqui a simulação colocando este sinal. Vamos colocar aí capacitores, pois eu estou trabalhando com fonte simples, então vamos acoplar o sinal aqui. E é claro que tem ressalvas, o circuito em alguns momentos existirá sistemas de realimentação com um capacitor, por exemplo, mas isso são outros detalhes. Eu estou trazendo aqui uma configuração clássica de amplificador e aí você pode projetar e pensar para outros circuitos semelhantes, tá certo? Sinal de 1 kHz, saída do circuito e o gráfico analógico. Então aqui a minha entrada em verde tem o offset em 0, amplitude de 1 volt, frequência de 1 kHz.
e a minha saída aqui em vermelho. Também offset em 0, amplitude maior, temos o ganho no amplificador, defasado em 180 graus, pela topologia do circuito, e com a mesma frequência de entrada. Então esta é a entrada e a saída. Vamos agora ver os sinais no transistor. Os de nosso interesse, o sinal da própria base, está aqui ele. Conforme previsto, o sinal excursiona somado ao nível DC da base, que eu obtive pela polarização do transistor. Está aqui ele, ó, depois do capacitor. Ele não está com offset em 0. E o sinal do coletor aqui, eu vou somar ao offset, a tensão de coletor, e eu vou ter o ganho pelas propriedades do circuito. Tá aí. Então o offset está aqui, 8 e poucos volts, pelo gráfico aqui, que é a minha tensão de coletor. E esta é a variação que eu provoco, ó. Então o sinal que eu tenho em verde não é o mesmo sinal que eu tenho em vermelho. O sinal em vermelho não está saindo, não entrou no transistor e saiu, não entrou pela base e saiu pelo coletor. De fato, o que ocorre na prática é, provoca uma variação na base, esta variação ocorre no coletor proporcionalmente, circuito linear aí, com o ganho do circuito, conforme as minhas configurações, seguindo também a mesma frequência. Tá certo? Pense nisso para outros circuitos amplificadores, onde você tem diversos transistores, diversos sinais envolvidos, e acredito que isso vai expandir os seus horizontes nessa questão do tráfego de sinais para um circuito amplificador com vários estágios, vários transistores. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você. Então, de forma análoga ao circuito como chave, aí eu tenho realmente um sinal no coletor que se comporta de acordo com o sinal que eu aplico na base. Essa era a dica da aula de hoje. É introdutório, é para o iniciante isso, mas eu acredito que seja bem esclarecedor para muitos de vocês que estão agora começando na eletrônica. Talvez você que já estava há um pouco mais tempo ainda não tinha se ligado disso. Eu peço o seu comentário, como sempre, aqui, se já sabia, se não sabia, se ajudou bastante esse tipo de conteúdo. Podemos pensar em outros insights da eletrônica para trazer aqui para você. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Deixe o like no vídeo, compartilhe ao máximo este conteúdo. A aula de hoje é importante, principalmente para a galera que está começando a aprender eletrônica, começando a desenvolver projetos. Tirar estas dúvidas é fundamental desde já, tá certo? Temos amplo conteúdo no canal, como você sabe, mais de 2.900 vídeos. Isso aqui é engenharia, uso intencional da ciência. Nos siga nas demais redes, você confere todas aqui na descrição. Obrigado por assistir até aqui, um abração e até o próximo vídeo.